primeiro turno das eleições municipais deu uma esfriada em notícias sobre as diversas investigações sobre os crimes que Bolsonaro cometeu durante seu mandato, ou na tentativa de se perpetuar no poder, mesmo perdendo nas urnas em 2020. Mas nessa primeira semana, após a definição de milhares de novos prefeitos e vereadores, novas revelações e operações acontecem, e as investigações voltam a caminhar. O assessor parlamentar de um deputado do PL foi preso. Ele recebia informações sensíveis do esquema de espionagem da ABIN paralela e repassava para outros parlamentares criarem e espalharem fake news. O ministro Alexandre de Moraes deu um ultimato na Polícia Militar do Distrito Federal, que até hoje não mandou todos os documentos solicitados para a apuração dos atentados do dia 8 de janeiro. Um empresário investigado de financiar os extremistas mobilizados para quebrar o Palácio dos Três Poderes em Brasília continua livre e doou quase R$500 mil para candidaturas de extrema-direita. Flávio Dino não se acovarda e mantém suspensa a execução das emendas do orçamento secreto. O ministro não vê avanços na transparência das operações. Barroso, presidente do STF, criticou o avanço da bancada extremista na CCJ com pautas que limitam o poder judiciário. Lira faz jogo duplo e garante a Gilmar Mendes que esses projetos não avançarão nas próximas etapas dentro do parlamento. Sexta-feira esquenta os ânimos da política nacional e agora você fica por dentro das principais notícias no resumo do dia do canal da Mídia Ninja. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Em nova fase da Operação Última Milha, a Polícia Federal prendeu Daniel Ribeiro Lemos, assessor do deputado Pedro Júnior, do Partido Liberal de Tocantins. As investigações indicam que Ribeiro recebia conteúdos fakes de espiões ilegais infiltrados na ABIN e usava o acesso que tinha ao Congresso para distribuí-los, dizendo, por exemplo, que governos estrangeiros estariam patrocinando a eleição no Brasil. Além da prisão, a PF cumpre 2 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo STF. Os suspeitos podem responder por organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que o atual comando da Polícia Militar do Distrito Federal envie documentos sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, quando golpistas da extrema-direita invadiram os prédios dos Três Poderes. Embora a Polícia Militar tenha enviado alguns documentos em 26 de setembro, ainda faltam informações importantes para a investigação. A Procuradoria-Geral da República alegou que eles não têm cumprido desde o ano passado as ordens da Justiça para enviar os materiais solicitados. Moraes deixou claro que, se essa exigência não for atendida, a Polícia Militar estará sujeita a penalidades por desobediência. O empresário Otávio Facuri, investigado no STF por atos antidemocráticos e disseminação de fake news, doou R$420 mil a diversos extremistas, desde Paulo Cogos até Marçal. Ele também doou R$50 mil a Cristina Graemo, candidata das fake news em Curitiba, que desacreditou vacinas da Covid durante a pandemia e defendeu os golpistas do 8 de janeiro. Rubinho Nunes e o ex-BBB Adriles Jorge, conhecido por suas posições extremistas, também receberam doações do empresário. As investigações demonstram que Otávio é suspeito de ter financiado os atentados que tentaram dar um golpe de Estado em janeiro de 2023. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, criticou o avanço do pacote anti-STF, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Barroso declarou durante uma sessão plenária que não existem unanimidades, mas não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunção dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. 2 propostas aprovadas pela bancada de extrema-direita limitam certas decisões individuais dos ministros do STF e permitem que o Congresso reverta decisões da Corte. Barroso também afirmou que no Brasil, assim como na maior parte das democracias do mundo, o Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição e seu intérprete final. Segundo o ministro, as constituições existem para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou na última quinta-feira que as emendas parlamentares de comissão e de relator permanecerão suspensas. Dino argumentou que essa decisão permanecerá até que os poderes legislativo e executivo cumpram a ordem constitucional e as decisões do plenário do STF. Os parlamentares não apresentaram explicações sobre as emendas repassadas entre 2020 e 2021. O ministro solicita que os parlamentares apresentem atas e informações detalhadas. A Controladoria Geral da União informou que 56% das emendas não foram identificadas, o que impediu a verificação do total de empenhos. Flávio Dino ressaltou que, quando o STF declarou o orçamento secreto como inconstitucional, ficou decidido que todo o uso de dinheiro público deve ser claro e rastreável.
As ações da bancada de extrema-direita para limitar a atuação dos ministros do STF levaram o ministro Gilmar Mendes a se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Durante a conversa, Lira assegurou a Mendes que as medidas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça não serão discutidas até fevereiro do ano que vem, após o término de seu mandato. Segundo o Globo, os ministros do STF ainda estão preocupados com as manobras dos bolsonaristas. Embora Lira tenha afirmado a seus aliados que pretende frear o avanço do pacote anti-STF, foi ele quem enviou à CCJ as propostas que buscam limitar o poder dos ministros do Supremo. Após essa contradição, deputados de oposição pedem coerência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista hoje e falou do candidato Guilherme Boulos. Ele comentou o fato que veio à tona ontem, que quase 50 mil pessoas anularam o voto por engano, ao colocar 13 na urna ao invés de 50. Eu leio que o Boulos pode ganhar as eleições. Eu leio que o Boulos pode ganhar as eleições. O Boulos, deixa eu lhe falar uma coisa, o Boulos é uma figura muito preparada, sabe? Nós tivemos um problema no primeiro turno que é muito difícil você convencer um petista que estava habituado a votar em 13 desde 1980 a votar 50, a votar outro número. Sabe? Você veja que teve 50 mil pessoas que votou no 13. Então, eu, inclusive, gravei para o Boulos dizendo, olha, quem está habituado a votar no 13 tem que votar agora no 50 da cidade de São Paulo. E o Boulos vai tirar voto de quem, presidente? Hein? Boulos tiraria voto de quem para esse segundo turno? Eu acho, é que o voto não tem dono. A gente pensa que o voto tem dono, o voto não tem dono. O voto nós temos que captá-lo, nós temos que conquistá-lo. Toda vez que eu abrir a boca para falar, eu tenho que ter noção que eu tenho que conquistar alguém. Sabe? Então, o Boulos tem duas semanas, tem vários programas de televisão, tem vários debates, sabe, para ele poder convencer as pessoas. E eu, se puder ajudá-lo, vou ajudá-lo a ganhar essa eleição, porque eu acho que ele pode fazer um bem muito grande para São Paulo. O presidente também comentou a ação dos Estados Unidos sobre a compra de caças suecos pelo Brasil. Ele chamou a atitude de intromissão. Não tenho conhecimento de como foi comprado o avião. O que eu sei é que a companheira Dilma comprou um avião que era, acho que mais econômico, me parece que mais barato, e a manutenção custava menos. E é um avião de um conjunto de países, é um sueco que tem participação da Inglaterra, tem participação de vários outros países, e eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de um outro país. É descabida essa informação, não sei qual é a informação que ele está pedindo, também não quero fazer julgamento precipitado, mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou, pedir informação de um carro que um país comprou. Os americanos, na verdade, eles são meio hegemonistas, eles gostariam que tudo acontecesse. Quando eu era presidente, eu queria comprar o Rafale francês, porque o Rafale francês tem mais tradição, sabe, tem mais experiência. Mas eu não quis comprar porque faltava 9 meses para deixar o governo. Eu falei, bom, é uma dívida muito grande, eu vou deixar para o próximo presidente escolher. Mas os americanos não gostaram quando eu disse que ia comprar o Rafale, eles queriam que comprasse o avião deles. Esse é o resumo do Dia da Mídia Ninja. Fique por dentro de todas as notícias mais quentes da política se inscrevendo no canal. Para receber tudo em primeira mão, ative o sininho e as notificações.